Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Quanta coragem, quanto vigor tem esse Pedro agora? Aquele homem que era titubeante, que dizia as coisas, não cumpria tanto. Agora, diante do Sinédrio, intimado a se calar, ele vai lutar para poder falar. Vai com vigor dizer que não vai obedecer à ordem dos homens, mas vai obedecer a Deus. E no Evangelho de hoje, Jesus continua o seu diálogo com Nicodemos, é a sua conclusão, aonde Jesus vai falando com esse homem não vai entendendo, Jesus insiste, volta, vai um pouco adiante, torna para trás, para então ir mudando o coração de Nicodemos. Assim faz Deus conosco. Ele sabe de que barro somos feitos, das nossas dúvidas, das nossas dificuldades. E Ele vem para ir remodelando o seu diálogo, para nos levar para mais adiante. Na antífona de hoje: ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia. Os Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. Então o sumo sacerdote vai dizer assim: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Então existe um reconhecimento por parte do Sinédrio que condenou Jesus, que eles estão ensinando em nome de Jesus, e reprovam os apóstolos por isso. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com vossa doutrina. Existe também um reconhecimento do ardor missionário apostólico, porque, vão dizer, vocês estão enchendo Jerusalém com a vossa doutrina. Ou seja, eles do Sinédrio percebem que esse modo de falar de Jesus, introduzido pelos apóstolos, antes pelo próprio Jesus, já está tomando corpo na cidade de Jerusalém. E isso é belo para nós, porque a nossa igreja mãe é ali o seu nascimento. Esse nascimento da igreja narrado pelos Atos dos Apóstolos, irmãos, é belíssimo. É a nossa gênese, somos nós. Ali está o DNA de nós cristãos. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Pedro sempre vai dizer que as autoridades de Israel, ou vai dizer o próprio povo, levou Jesus à morte. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E é muito bem interessante que esse discurso é colocado na boca de Pedro e dos apóstolos, denotando uma comunhão, uma participação desde o nascimento da igreja. Sem dúvida alguma, Pedro é constituído como chefe, tanto é que é sempre mencionado o nome dele, mas ele fala também em nome de todos, e o discurso é colocado na boca de todos, Pedro e os outros apóstolos. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus Cristo, que vós matastes. Então, aquilo que sempre tem no anúncio do querigma: a humanidade que fez mal a Deus, mas que Deus agiu para salvar o seu Cristo. Deus, com seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão. E disso nós somos testemunhas. Então, Pedro sempre se apresenta aos apóstolos como testemunhas. E insisto, testemunha por causa da fé da ressurreição. Não é que testemunharam com sentidos, mas a fé na ressurreição faz com que eles sejam testemunhas do ressuscitado, daquilo que Deus fez para o seu Filho, tornando-o guia supremo e salvador. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando viram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Queriam fazer com eles aquilo que fizeram com o Mestre Jesus. A história da salvação é sempre assim. Desde antes de Jesus, em Jesus por excelência e em cada cristão. Em cada cristão perseguido, é o Senhor que é perseguido. E a perseguição dos cristãos não é um dado do passado, mas hoje na nossa história, quantas pessoas dão a vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo.
E é interessante ver que quanto mais uma nação é perseguida por causa da fé, quanto mais os cristãos se empenham a dar a vida pelo Senhor, mais cresce o número de cristãos, de pessoas que querem também elas darem a vida por causa daquele que deu a vida para a nossa salvação. O salmo responsorial de hoje é o Salmo 33. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Na aclamação ao Evangelho de hoje, acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. O Evangelho de domingo passado. Jesus continuou o seu discurso. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Já no prólogo do Evangelho de São João, depois de narrar o verbo que está junto de Deus, chega no capítulo 1, o prólogo, no versículo 18, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É ele o verbo eterno de Deus que entra na nossa história, que vai viver aqui a sede, a saudade do Pai. Tenho sede, vai dizer na cruz. Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Ele que vem de Deus, é Ele que vem do alto, que vem do céu, para narrar o nosso Deus para a humanidade, para revelar Deus para nós, para nos dizer como é Deus e, assim dizendo, dizer como é o ser humano. Já não bastava aquilo que Deus fez ao longo da história, de escolher seres humanos para nos dizer quem Deus é, para nos falar de Deus. Agora Ele mesmo, Deus, entra na nossa história para se nos apresentar e para dizer assim qual é o valor do ser humano também aos olhos de Deus. É esse diálogo de Jesus com Nicodemos que busca produzir nele uma mudança. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Aquele que aceita o testemunho de Jesus, que aceita pautar a sua vida, transformar a sua vida a partir daquilo que Jesus ensina, este então vai assimilando a imagem do Cristo em nós, vai sendo cristianizado pela ação do poder de Deus. O Pai ama o Filho e lhe entregou tudo em sua mão. O Pai constituiu Jesus juiz supremo e confia ao Filho toda a humanidade, toda a nossa história. É Ele o Salvador. Jesus é o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Não existe nenhum outro. E em sendo assim também, Jesus é para nós o revelador de Deus. Queremos ver como Deus sente, como Deus pensa, com quem Deus anda, com quem Deus come, como Deus se comporta diante do sofrimento da humanidade. Olhemos para Jesus. A imagem bondosa de Deus que nós cristãos temos, ela decorre do fato que Deus, ninguém jamais o viu, mas propriamente o Filho de Deus nos revelou quem é o Pai. E é esta a grande missão de Jesus, de Deus, na nossa vida. Jesus se encarna, o Verbo de Deus, para nos revelar sobretudo quem é o nosso Deus, para que a partir desta experiência nós possamos mudar a nossa visão, olhar o mundo, olhar Deus e a nós mesmos a partir dos óculos que é a revelação feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que o rejeita não verá a vida eterna, pois a ira de Deus permanece sobre ele. A fé é para nós antecipação da vida eterna, já aqui nesta vida. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituíste na vossa misericórdia. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.